Bom dia, tudo bem? Vamos para a leitura do Provérbios 17. Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura bíblica, que essas palavras possam entrar no nosso coração e nos trazer a sua verdade, seus ensinamentos. Que hoje seja um bom dia. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 17. Uma paulada na cabeça. É melhor comer um pedaço de pão com água em paz do que ter um banquete em meio a brigas. O servo sábio sabe lidar com o filho difícil, e assim é honrado como alguém da família. Como prata e ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida é examinada pelo Eterno. O perverso gosta de conversas maliciosas, e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. Quem zomba dos pobres insulta o Criador. Quem faz festa quando há desgraça não fica sem castigo. Os netos são reconhecimento para os idosos, os filhos são orgulho para os pais. Não se espera a eloquência de um insensato, muito menos mentiras de um líder. Alguns acham que dinheiro compra tudo, até mesmo pessoas, e que suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. Esqueça a ofensa e manterá a amizade, mas sem insistir na ofensa, diga adeus ao amigo. A repreensão atinge profundamente a quem tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Os maus só procuram confusão, não perdem por esperar, eles a encontrarão. É melhor encontrar uma ursa que teve filhotes roubados que um insensato em sua loucura. Quem paga o bem com o mal nunca receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. O início de uma briga é como um vazamento de uma represa, por isso que é bom parar antes que se irrompa de vez. Proteger o perverso e atirar lama nos justos são atitudes detestáveis ao Eterno. O que é isso? O insensato saiu para comprar sabedoria? De nada adianta, ele não sabe o que fazer com ela. Quem sabe muito fala pouco. O amigo ama sempre e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. É tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é uma loucura. Quem namora o pecado se casa com a confusão. E quem deixa a arrogância subir a cabeça faz um convite à destruição. Quem planeja a maldade não pode terminar bem. A conversa traiçoeira só traz mais confusão. O filho insensato é uma desgraça. Não dá motivo nenhum de alegria ao pai. A disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. O perverso recebe o suborno por baixo do pano. Isso provoca desprezo pela justiça. O sensato anda de mãos dadas com a sabedoria, mas o insensato está sempre vagando com um olhar perdido. O filho inconsequente é um sofrimento para o pai, e para sua mãe é osso duro de roer. Castigar o bom comportamento é um absurdo. Pior ainda, fazer o bom cidadão pagar pelo crime dos outros. Quem sabe muito fala pouco. Quem é sensato sabe manter a calma. Até mesmo os ignorantes passam por sábios quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado passa-se por inteligente. Amém. Vamos lá. Percebi que nesse Provérbios ele falou bastante sobre os filhos e os pais, né? Que os filhos são orgulho para os pais, que os netos são como reconhecimentos, que o filho inconsequente é um sofrimento para o pai e eu sou duro de roer para a mãe, que o filho insensato é uma desgraça e dá motivo e não dá nenhum motivo nenhum de alegria. E como que quando a gente está temendo ao Senhor, quando a gente se preocupa em fazer o que é certo, quase que certeiramente a gente também vai dar orgulho para os nossos pais, que a gente vai cuidar deles, que a gente vai honrá-los, como manda a lei do Senhor, né? E também eu pensei assim, como que é bom ter filhos, né? O Pedro é a alegria da nossa vida, da nossa casa, e eu olho para ele assim, eu vejo a presença de Deus viva na nossa vida. Então, como que os bons filhos são a alegria dos pais, né? São realmente, acho que todos os filhos, né? Mas a gente olha para os nossos filhos e pensa, poxa,
que especial tê-lo aqui, né? É um presente de Deus mesmo, né? Tem algum dos salmos que diz que, né, que os filhos são a herança do Senhor, são um presente de Deus. E realmente são, né? Porque eles são um presente na nossa vida. Aí que outro ponto que ele fala também é sobre, ele faz um contraste, né, do insensato e do sensato, do sábio, né? De confusão e da paz, né? Ele começa falando aqui que é melhor comer um pedaço de pão e água em paz do que ter um banquete em meio a brigas, né? Às vezes a gente acaba perdendo o que é o mais importante de vista, que é manter a nossa paz, manter a harmonia no nosso casamento, na nossa família, por coisas que não valem tanto quanto isso, né? Nada vale tanto quanto a nossa paz, então a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Outro versículo bem famoso desse capítulo é o 3, que fala: como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim nossa vida é examinada pelo Eterno. Então, assim como eu falei ontem, né? Quando Deus está presente em tudo, a vida toma uma perspectiva diferente. Então, se a gente pensar que o ouro e a prata, eles são moldados no fogo, né? O fogo queima, o fogo é algo que transforma. Assim, a gente pode encarar também os momentos que não são tão fáceis da nossa vida, né? Pensar que ali tem a mão do Eterno, que Ele está nos moldando para que a gente chegue a ser quem Ele quer que a gente seja, né? Aí, aqui também, no 4, ele fala, né, que o perverso gosta de conversas maliciosas e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. É muito importante a gente estar sempre longe disso aqui, né? A gente ter um radar bem atento e quando as pessoas, às vezes, ou até mesmo a gente querer buscar esse tipo de conversa, a gente sempre barrar, porque elas não fazem bem. Então a gente tem que ter um filtro e falar, bom, o que que é bom? Eu costumo pensar assim, tem algumas conversas que às vezes começam assim, aí sem querer começa a falar da vida de alguém, enfim. Então eu sempre penso assim, se Cristo estivesse ouvindo, ele se agradaria dessa conversa? Então, e é normal, né? Nós somos seres de convivência, então muitas vezes a gente está conversando e acabamos começando a falar da vida das pessoas. E aí, quando a gente toma isso de, melhor não falar disso, porque as pessoas têm a vida delas, têm os problemas delas. Então, a gente sempre focar em falar do que é nosso, falar da nossa vida, dos nossos projetos, falar de Deus, falar de coisas boas. E fugir tanto de conversas maliciosas como de fofoca, né? Tentar não julgar as pessoas, porque esse não é o nosso papel, mas tomar cuidado com a nossa língua, sobre o que a gente fala, sobre qual tipo de conversa a gente aceita estar envolvido, né? Aqui, vamos ver mais o que a gente pode comentar sobre esse provérbios. Outro provérbios que me chamou a atenção desse capítulo foi: o início de uma briga é como o vazamento de uma represa, por isso é bom parar antes que se rompa de vez. Muitas brigas, elas se tornam grandiosas porque não houve sensatez de falar, bom, agora eu estou agitado, agora eu estou nervoso, não é um bom momento para conversar, vou me calar e depois resolvemos o problema. Então, que a gente pense assim, quando a gente começa a entender que uma briga está começando, ter essa imagem de uma represa, né? A Bíblia é muito cheia de simbolismos, né? Para ajudar a gente a entender. Jesus falava com muitas parábolas. Então, quando a gente pensa assim, bom, aqui tem uma represa e se uma briga estourar, é capaz que ela se rompa. Então, algo pior aconteça. É bom a gente sempre ter a serenidade, o controle de si, né? No Provérbios 15 falou que é mais difícil, é mais fácil conquistar uma cidade do que ter controle sobre si. Então é isso, esse é um exemplo claro de controle sobre si. Você conseguir dominar suas palavras para que uma briga não tome proporções maiores, né? Que não rompa essa represa. Aqui, deixa eu ver o que mais. Outro que eu achei bem interessante também, que fala, né? Quem namora com o pecado, casa com a confusão. A gente tem que sempre lutar contra o pecado na nossa vida, né? Nós somos seres pecadores, por isso que Cristo veio para nos salvar. Mas a gente tem que sempre lutar contra o pecado, né? Porque senão esses pecados trazem confusão para nossa vida, né? Lutar com os pequenos, com os grandes, enfim. Tá sempre atento para que a gente não fique namorando com o pecado, cometendo os mesmos pecados, né? Então, a gente tem que sempre estar atento, fazendo um exame de consciência real, pensar, bom, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? O que não é bom que eu faça? E no outro dia tentar melhorar, tentar tomar um caminho diferente, para que esses pecados não fiquem se repetindo, né? Aí, de novo, nesse capítulo, ele fala, né? A disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. Vocês percebem quantas vezes nos provérbios a palavra de Deus nos fala sobre a importância de ter uma disposição alegre?
e como que a tristeza ela esgota nossas forças. Ele se repetiu nesses 17 provérbios muitas vezes, não sei quantas, mas foram muitas. Então, eu acho que a gente tem que buscar alegria no sentido de sabe, perceber a graça de Deus na nossa vida e se dispor a estar alegre, porque de fato estar triste muitas vezes é incontrolável, né? Coisas ruins acontecem, a vida nem sempre é fácil, mas quando a gente tem uma disposição alegre, quando a gente pensa em enfrentar a vida com alegria, as nossas forças são renovadas, né? E eu acho que é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.